Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27 a seguir. Eu espero, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor continue falando conosco. Ele nunca vai deixar de ser o mesmo, mas nós é que deixamos de ser. Ele nunca vai deixar essa missão que foi dada a Ele de falar conosco, de convencer nós, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele sempre está ao dispor do homem, mas infelizmente somos nós, homens e mulheres, que mudamos e não damos mais atenção a Ele. Diz assim as Escrituras, escrita em Filipenses, carta aos Filipenses, versículo 27 do capítulo 1: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer ver e vós veja, quer esteja presente ou ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é, de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Querido e eterno Pai, nós louvamos ao Teu nome, bendizemos a Ti, Senhor Deus, por tudo que tens feito por nós. Pai, dá-nos resistência e força para nós seguir adiante no caminho que está proposto por Ti. Nada daquilo que foi, Senhor Jesus, programado para a nossa vida por Ti, nós vamos ter escape e não passar por a luta ou pelas aflições dessa vida. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz mais uma vez, sim, Espírito Santo, e saber que Tu estás entre nós, agindo entre nós, operando entre nós, aleluia, e ninguém pode impedir a operação quando Tu queres, Senhor Jesus, operar na nossa vida. Pai divino, revela-nos a Tua palavra, aqueles que ouvem, para mim que estou ouvindo e falando, seja eu abençoado também, Senhor, com esta palavra, pois eu preciso dela também, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, irmãos. Se tem alguém nos visitando, sejam bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Faz um sinal com a mão. Todos sejam bem-vindos e abençoados aqui neste lugar. Amados irmãos, nós não podemos deixar de aprender com o Senhor, que somos sempre alunos do primeiro ano. Sempre vem os ensinos básicos, pelo tempo que nós já servimos ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, era para nós sermos mestres já, mas ainda precisamos tomar leite. Se você precisa tomar leite, eu creio que o Senhor te dá leite espiritual. Se você precisa da comida mais forte, tudo está aqui posto hoje na mesa. Você pode comer, você pode alimentar a tua alma. Se chegou aqui muito fraco, desanimado, pronto a deixar o caminho, o Senhor te anima e te fortalece. Amém. Se você chegou aqui animado e quer mais ânimo ainda, porque essa deve ser a nossa boa intenção, de estar animado e querer ser mais ainda animado. Se está bom, não vamos nos conformar com aquilo que nós achamos que está bom. Nós já chegamos a um determinado ponto do caminho, a altura do caminho,
que não precisamos mais ninguém segurar na nossa mão, nós já podemos andar sozinhos. Engana-se quem pensa isso, irmãos. Nós precisamos dele todos os dias, como o pai precisa, como o filho precisa de um pai, quando o filho menor precisa de segurar na mão da mãe, uma criança precisa do aconchego, do colo da mãe, nós também precisamos. Nós estamos vivendo assim, e nós temos que nos humilhar, irmãos, e dizer: Senhor, realmente eu preciso de Ti. Eu não sou um adulto espiritual ainda, eu preciso de Ti. Eu sou carente da Tua graça e da Tua glória. Se nós não fosse assim, se não fosse assim a igreja, irmãos, ninguém precisaria mais ler ou ouvir a palavra. Salvo uma vez, salvo para sempre, pronto. Caminha-se, pronto, acabou. Mas não é assim. Nós temos que aprender. Se o mandamento é aquele que ficar firme, estiver firme até o fim, aquele que for firme, fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, para permanecer até o fim, irmãos, nós precisamos de alimento. Precisamos alimentar a nossa vida. Caso contrário, nós vamos ficar doentes espirituais e não vamos caminhar, não vamos acompanhar a igreja, porque a igreja tem pressa, ela está caminhando. Eu estava falando com um irmão hoje ainda, dizendo: irmão, que mistério é a igreja? Que mistério é esse? Aonde estão todos os componentes desse corpo? A gente não sabe, mas o Senhor sabe aonde estão aqueles que compõem esse corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. É um mistério glorioso, irmãos, e todos tomando da mesma fonte, todos comendo do mesmo pão, esse mistério divino. Quem somos nós para julgar um outro que nós nem conhecemos, nunca falamos com eles, mas o Senhor cuida de nós aqui, cuida deles ali, e assim a igreja vai se formando cada dia, vai se firmando cada dia, e seguindo passo firme até o dia do encontro com o Senhor. Aleluia! Ouvimos a leitura do capítulo 22 do Apocalipse, as últimas palavras da revelação. Vimos ali o que está escrito. Nós temos que estar preparados para dizer esse amém. Amém, ora vem Senhor Jesus. O amém, irmãos, é uma assinatura, é uma palavra afirmativa, que fecha um contexto e um texto, dizendo amém, é assim, eu estou pronto, eu estou de acordo. Amém, vem Senhor Jesus. Quem pode dizer isso? Amém, vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Esta deve ser a voz unânime de toda a igreja em toda a terra, que se sente angustiada e oprimida, aguardando o dia da redenção. Glória a Jesus. Muitos têm se conformado com o evangelho aqui, porque o evangelho oferece vantagens aqui, e vivem no evangelho, se submetem a regras e doutrinas, mas não aquelas que disciplinam o homem para a vida eterna. Se submetem, se escravizam para receber coisas daqui, não vale a pena. Você tem que se submeter, eu tenho que me submeter numa vida de santificação para poder adentrar os portais da vida eterna. Caso contrário, é tempo perdido. Essa é a verdade. Um evangelho sem pé e sem cabeça não adianta de nada, irmãos. Nós temos que ver de onde nós saímos e qual foi o propósito de que dali fomos tirados, e para sermos levados, ele diz assim: tirou do reino
das trevas e os transportou para um outro reino, que é o reino do Filho do seu amor. Nós não saímos de um reino das trevas para ficar em meio caminho. Não, Ele nos tirou do reino das trevas para nos transportar para o reino da luz. E neste intervalo, nesse tempo da saída até a chegada, meu irmão, é luta e batalha. Lutas e batalhas. Bendito é o nome do Senhor. Pergunto para você, minha irmã e meu irmão, você está preparado para dizer: ora vem, Senhor Jesus? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Paulo aqui exortando os irmãos de Filipenses, de Filipos, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: somente deveis portar-vos digno ou dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vós veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no ou do Evangelho. Não é fé do Evangelho, é fé do Evangelho. Aquilo que nós aprendemos a ter fé naquele que nos prometeu, nas coisas que nós não vimos, mas existem, e é através do Evangelho que nós ouvimos essas notícias deste lugar preparado. Então ele estava dizendo, o apóstolo Paulo: quer eu esteja presente com vocês, quer eu esteja ausente, quer eu, enfim, que vocês continuem combatendo. Me parece que em certos lugares tem líderes que, enquanto eles estão vivos, tudo vai bem, mas o líder morre, a igreja também vai morrendo, o grupo que estava com ele vai desaparecendo, porque estavam firmados numa liderança. Irmãos, nós devemos estar firmados numa liderança, mas essa liderança é a trindade, triunidade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que lideram a igreja. Aleluia! E foi tão bem construído, irmãos, esta liderança é tão forte que estão três em um em três. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou aqui como embaixador dos céus para dizer: Jesus não está mais presente, mas eu estou aqui. A minha palavra é viva. Oh, irmãos, qual seria o livro nessa vida? A carta, um livro escrito que tenha validade da palavra de Deus? Nenhum. Todas as obras, todos os livros os escritores mais famosos, todas as filosofias foram por um determinado tempo e logo desaparecem, tudo cai no esquecimento. Mas a palavra de Deus, ela permanece viva. Se tem hora que abre ela e não acha nada, fica folhando, e de repente se abre e na mesma hora: aqui está eu, aqui está o Espírito Santo, aqui está ela viva. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Feliz aquela que ama a palavra do Evangelho. Aprendemos pelo Evangelho que nós devemos manter a nossa fé, irmãos, uma fé viva, uma fé santíssima, para que possamos sempre estar preparados. Hoje tem crente que está com medo da volta de Jesus, e devia de ser a maior ansiedade, estar ansioso pela volta de Jesus. Se um noivo vai casar ou a noiva, esses namoram, ficam noivos e depois estão ansiosos para o dia do casamento, não vê a hora, não vê aquele momento chegar para o casamento. E o Senhor também tem um casamento marcado com a igreja. Agora a igreja faz de conta que esqueceu Ele. Não é faz de conta, esqueceu mesmo. Faz de conta que ama, mas não ama. Diz que ama, mas não vive esse amor. Está ausente. Trai o noivo assim com facilidade.
depois vem, canta, toma até a ceia, prega, mas não tem comunhão com o noivo. O que é isso, irmãos? Nós temos que ter comunhão com Ele, dizer: Jesus, eu te amo. E quando você diz: Jesus, eu te amo, e você sente que Ele também diz: e eu também te amo. Aleluia. Aleluia. Jesus me abraça, você sente o abraço de Jesus, e Ele diz: eu quero também o teu abraço. Eu quero o teu abraço também. A glorificação, irmãos, a exaltação ao Senhor é tudo. Às vezes dobramos nosso joelho, só lembramos de orar pelos outros e esquecemos de nós. E quando notamos, a nossa oração é uma oração que não foi para lugar nenhum, porque não entramos na presença do amado, não glorificamos o seu nome para ele prestar atenção no que nós estamos falando. Mas quando nós entramos no santuário, as coisas ficam lá para o lado de fora. Isto é o entrar na porta do teu quarto e fechar o teu quarto e falar com Ele secretamente. Às vezes no meio de uma multidão, você está falando com Ele secretamente. Na rua cheio de gente, você está falando com Ele secretamente, porque você tem um quarto espiritual, que a porta se fecha e você esquece desse mundo e começa a falar com teu amado Senhor, glorificar o seu santo nome, exaltar o seu santo nome, e o Espírito Santo está ali contigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele prossegue dizendo: em nada vos espanteis dos que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Nós não podemos nos espantar, irmãos, com esta multidão que hoje vimos por aí, se dizendo seguidores de Cristo, mas sem nenhuma mudança. Isso não somente na aparência, mas eles estão demonstrando cada dia mais, com mais clareza, que este movimento, que este outro evangelho não tem nenhuma conotação com o céu. Ele não tem nenhum interesse dos céus. Ele está interessado aqui no reino do mundo. Ele está interessado e com medo de um governo terreno que vai se manifestar. Ele quer o que ele quer, ele busca o que ele busca, porque ele tem medo. Mas aqueles que estão preparados para o reino celestial e conhecem quem os governa, eles não se preocupam com essas coisas, oram pela pátria, amam a sua pátria, mas entregam tudo na mão do Senhor, e o que o Senhor fizer, nós vamos receber. Quem vai tirar o direito da igreja? Bendito é o teu nome, Jesus. Ninguém vai tirar o direito da noiva. Se a noiva tiver um comportamento digno, ninguém vai tirar esse direito dela. Ela vai estar preparada no meio disso tudo. Então, irmãos, em nada vos espanteis dos que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição. Eles olhando para um povo esquisito, como é a igreja de Cristo preparada, não estou falando de denominação, mas estou falando de um povo preparado, é um povo escravizado, é escravo. Você está debaixo de uma escravidão. Não, irmãos, ninguém está embaixo de escravidão nenhuma. Você não está aqui obrigado a nada, e nem eu estou aqui obrigado a nada. Eu estou aqui porque há liberdade em Cristo Jesus, e sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para vos guardar e me guardar até o dia do Senhor. Não te assuste. O povo está inquieto, porque vem uma eleição no mês que vem. Os crentes estão inquietos,
mandam-se mensagens para cá, mensagem para lá. Irmãos, eu estou avisando, e é um político que está falando, é um pastor, deputado que está falando, é outro que está falando, está aconselhando. O conselho vem daqui, irmãos, o conselho vem do alto, o conselho vem da palavra. E nós sabemos, irmãos, o que está acontecendo. Creia no Senhor. Creia no Senhor de todo o teu coração. O que para eles é indício de perdição, aí vocês estão perdidos. Não estão vivendo a glória do Evangelho. O Evangelho é glória, irmãos. A glória do Evangelho é sofrimento. A glória do Evangelho é padecimento. A glória do Evangelho é dizer: Senhor Jesus, quando é que vai terminar essa luta? E Ele pode dizer: vai terminar no dia que eu te tirar daqui. Aí vai encerrar, aí eu vou te levar comigo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Nós não estamos esperando, irmão, salvação aqui dessa terra. Se fosse assim, o que os nossos irmãos chineses estavam pensando? Eles aderiram à verdadeira igreja de Cristo, aderiu à igreja estatal e dominada pelo governo deles? Não! Eles servem a Deus às escondidas, eles servem a Deus nos grotões, nas cavernas, lá na roça. Eles se servem a Deus assim, e se levam alguém preso, eles continuam louvando e exaltando o Senhor. Se matam alguém por causa do Evangelho, a igreja não para, ela continua andando. Nos países mais terríveis contra o Evangelho, a igreja de Deus, do Cristo vivo, é a mais poderosa e a mais forte, irmãos, porque eles estão rodeados de inimigos, eles não têm com quem contar ali do lado. Não, eles olham para cima e o socorro vem do alto. Aleluia. Sempre foi assim e sempre será. Quando olhamos para a antiga União Soviética, 75 anos debaixo do chicote de um comunismo destruidor, mas os irmãos permaneceram firmes, irmãos, durante todos esses 75 anos. Quando o comunismo se foi, quando aquelas amarras malignas se foi, eles voltaram a cultuar em praça pública, dando testemunho do que o Senhor fazia por eles. A igreja do Senhor não morre, ela está viva desde o Calvário, pelo poder do sangue de Jesus, ela está viva. Não desanime em momento algum, não ceda, irmãos, a esta vitrine que é tão bela hoje do outro Evangelho, o Evangelho sem graça, Evangelho sem esperança da vida eterna, um Evangelho sem o ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Versículo de número 29 do capítulo 1 de Filipenses: porque a vós foi concedido em relação a Cristo. Olha, em relação a Cristo, quando aceitamos a Cristo, foi concedido a nós em relação a Ele. Nós ficamos sabendo, assim, não somente crer nele, como também padecer por Ele. Não é somente crer nele, agora eu sou crente, mas você está pronto para padecer por Ele? Oh, Jesus de Nazaré. Ninguém quer sofrer mais tribulação, irmão. Qualquer coisinha é motivo para murmurar, qualquer coisinha é motivo para você caluniar alguém que te olhou e não com um olhar bonito. Eu já acho ruim. Não temos força para padecer nada, não temos força para perdoar as ofensas, não temos força para suportar a calúnia, não temos força para nada. Desculpe, irmãos, crentes frouxos que não têm mais força para vencer a tentação. Nós precisamos vencer o tentador.
Bendito é o nome do Senhor, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente em crer nele, mas também por padecer por ele. Nós olhar pelo início da igreja, nós vamos ver aqueles que eram os companheiros primeiros de Jesus. Se olhar aqui na Bíblia, não está todos, somente conta a história do fim da vida de um apóstolo que estava em ação, é do Tiago, que foi morto à espada. A gente não sabe dos outros pela Bíblia, mas a história conta que somente João se tem certeza, João o evangelista, que não foi morto. Ele morreu de morte natural, mas ele sofreu horrores, irmãos. Não sei como é que ele suportou, mas ele chegou quase aos 100 anos de idade, sofrendo e lutando e não desistindo do evangelho de Cristo. Mas os demais discípulos, os demais apóstolos, todos eles foram martirizados, nos dando, irmãos, uma base firme do que é a igreja. E você vem vindo pela história principalmente dos primeiros 300 anos da Idade Média. Mais tarde, sempre a igreja esteve perseguida, e sempre alguém dando a vida pela igreja, pelo evangelho, pela palavra. Nos nossos dias nós vimos gente dando a vida, irmãos dando a vida pela igreja. Não faz muito tempo aí atrás que o Estado Islâmico fez barbaridades contra a igreja de Cristo, e ninguém falava, todo mundo se calava, tinha medo. Isto continua. Você está com medo? Nós estamos num Brasil que não dá terremoto, não dá grandes vendavais. Nós estamos no Brasil que se habita em todo lugar, do Amazonas, do norte ao sul, do leste ao oeste. É um país maravilhoso, não tem vulcão, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, mas aqui tem pecado, aqui tem vaidade, aqui tem morte em todos os instantes da frente da nossa vida, na frente da nossa casa, do lado da nossa casa, querendo destruir a nossa vida. E nós precisamos estar certos, irmãos, que as mesmas tribulações, como disse o apóstolo Pedro, que os nossos irmãos têm lá, nós temos aqui também, e o que temos aqui, eles têm lá também, e às vezes muito mais acirrada do que nós, e nós deixamos assim, todo mundo assustado, todo mundo tranquilo. Irmãos, a igreja que espera o arrebatamento, não é essa que às vezes nós vimos, não é essa que às vezes nós somos. Devia ser uma igreja humilde, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da autoridade do Espírito. Às vezes nós queremos usar a autoridade do Espírito Santo contra os outros, para curar os enfermos, expulsar demônios, mas nós estamos pior que ele, e assim nós vamos querendo levar, empurrando, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Não, meu irmão, nós precisamos das armas espirituais, e o Senhor tem armas espirituais. Paulo nos ensinou como nós devemos estar armados para enfrentar este mundo maligno, prontos desde a manhã até a noite, da noite até o amanhecer de cada dia, e assim por diante, até alcançar o dia da vitória. Quero mais um pouquinho aqui na palavra e logo encerro a mensagem. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Paulo preso, Paulo sofrendo, passagem dele para Roma, a maior viagem que ele teve, ele não tinha dinheiro para pagar, foi paga pelo governo. Mas quem era ele? Quem era ele dentro daquele navio? Quem era ele? Um prisioneiro, talvez o mais cuidado, sem ter culpa de nada. Ali estava ele,
cabeça erguida, pronto para ouvir a voz de Deus. Quando todo mundo desanimava, desde o comandante do navio que sabia tudo sobre o mar, do centurião que estava cuidando dos presos, inclusive Paulo, todo mundo perdeu a esperança de viver. Inclusive Paulo diz assim: nós perdemos a esperança de viver. 14 dias e 14 noites sem ver sol, sem ver estrela à noite, sem ver lua, sem nada. A escuridão, a luta, a batalha. 500 quilômetros, um navio jogado no mar aberto, sem vela, sem leme, sem nada. Para onde vamos? Aonde estamos indo? E lá, quando chega lá perto da ilha de Malta, o Senhor disse: hoje eu vou falar com Paulo. Hoje eu vou falar com ele. Eita, homem resistente. Como é lindo, irmãos, Deus olhar para você e dizer: hoje eu vou falar com ela. Faz tempo que ela está sofrendo, que ele está sofrendo, mas hoje eu vou falar com ele. Nessa noite eu vou falar com ele. Paulo, não temas, ninguém vai perecer, somente o navio, nem nada vocês vão perder, nem um fio de cabelo vocês vão perder, todos vão ser salvos, somente o navio e a carga do navio. Não temas. Por que ele tinha essa certeza, irmãos? Ele tinha certeza, mas na hora da tribulação, quando ele disse perdemos a esperança, me parece que ele disse: eu estou quase esquecendo que o Senhor apareceu para mim lá na prisão em Jerusalém, quando ele estava sendo preparado pelos inimigos para tirar ele dali de uma vez. Quanto tempo ele ficou preso em Cesareia, a gente não sabe exatamente, mas foram praticamente 4 anos, e ele nunca esqueceu que Jesus disse para ele lá: Paulo, não temas. Assim como tu estás, como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu vai dar testemunho de mim lá em Roma. Não temas. Quer dizer, o que ele ia dizer? Deus mentiu para mim? O anjo, o Senhor, lá foi o Senhor, ele disse: o Senhor apareceu para mim, lá na cadeia em Jerusalém. O Senhor falou comigo, disse que eu vou chegar lá. Como é que eu vou desistir? Como é que eu não vou enfrentar esses leões aqui? Como é que eu não vou defender o Evangelho aqui diante do rei Agripa, dos outros governadores e sub-reis que estavam ali, das autoridades? O que eu vou fazer? Vou me acovardar? Não, irmãos. O Senhor prometeu o céu para mim, prometeu o céu para você. Aleluia. Não temas. Não temas. Aleluia. Nós chegaremos. Aleluia. O mar pode se revoltar, o mundo pode se revoltar, mas nós vamos chegar. Amém. Aleluia. E nessa ocasião, naquela madrugada, depois ele contou quando ele mandou os marinheiros, as pessoas do barco: comam, vocês estão aí 14 dias já nessa angústia, como? Mas o que vão fazer? Não, ninguém vai morrer aqui, nós vamos dar aí numa ilha logo na frente. Comam, vocês não podem ficar assim. Mas quem que disse isso? Como é que você sabe disso? O homem de Deus e a mulher de Deus tem que manter essa ligação com o Senhor, irmãos. Nós não podemos ficar aí. Tem gente que vai atrás de outro, do outro, para ver se Deus fala com ele. Você tem que estar numa situação que Deus fala diretamente contigo e você não tem dúvida. E o santo apóstolo Paulo diz: o anjo do Senhor. Vocês querem saber? O anjo do Senhor, ele não foi o Senhor, ele foi o anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo nessa noite, nessa madrugada, e me falou essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. E hoje, irmãos, quem está falando comigo, com você, é o Espírito Santo do Senhor, nos avisando que nós podemos confiar mais no Senhor e descansar nele, porque nós alcançaremos os céus. Fique em pé comigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fica firme, meu irmão, não desista em momento algum. Você tem que estar preparado para dizer:
ora vem Senhor Jesus. O que você fica fazendo o dia inteiro em casa? Quem não tem mais serviço, fazendo o quê? Jesus não vem de dia. Como não vem? O que nós estamos fazendo em casa? Interagindo com quem? Falando com quem? Ai, meu Deus, irmãos. Cadê as marcas das lágrimas na tua Bíblia, na minha? Que eram todas marcadas por lágrima, toda riscada. Você continua lendo? Você continua buscando? Aquela palavra que Deus fala contigo de manhã, na tua leitura diária, ela continua falando contigo durante o dia? Ou você nem sabe onde é que está a Bíblia em casa? Pai querido, Pai justo e eterno, pelo poder do teu sangue, Jesus, pelo poder do teu sangue, acorda os que dormem, Jesus. Sim, meu Pai de amor, glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, prontos para resistir, meu Senhor, toda a cilada maligna, todo o poder das trevas. Nós repreendemos no teu nome, Jesus, contra a tua igreja em toda a terra, Jesus. Sim, Pai de amor, é um corpo que está sendo formado. Aleluia. Aqueles que vão deixando de viver aqui, vão morrendo, tu vais guardando para ti. Naquele dia ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, subiremos também numa vida transformada contigo. Pai de amor, Pai justo e santo, ajuda os meus irmãos. É o pedido da minha alma, que cada um de nós nesta noite, Senhor, possamos participar do teu corpo e do teu sangue, em memória da tua morte, meu Pai, do teu sofrimento por nós na cruz do Calvário. É o que eu te peço, meu Senhor, no teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, na sua santa paz.